Aqui. Tá gravando? Você tá por aqui também? Ô, Sibila! Bota o Sibila aí no Seja sorteio bem-vindo. também. Sente-se aí que já tá ao vivo, viu, Chico? Ah, já tá? Já tá ao vivo. Deixa o pessoal ir entrando Então ali. deixa eu não falar besteira. Tá? Se tiver alguém entrando aí, como nós estamos vendo, eu estava vendo aquela hora. Boa tarde a todos. Exatamente, eu sou mineiro, então o mineiro chega uns 10, 15 minutos antes do trem sair, né? Antes do trem sair, exatamente. Depois que o trem foi, o mineiro nem vai, né? Então, são 3h30, é o horário combinado, e é uma honra enorme recebermos aqui na Boca do Leão, nessa tarde quente em Águas da Prata, o escritor, o poeta, o artista plástico, o homem que adora cinema e entende muito de cinema, Chico Lopes. Então, Chico, vamos fazer um bate-papo aqui na Boca do Leão? Vamos lá. Você tem medo do leão, Chico? Muito. Ô, Chico, então vamos fazer o seguinte. A gente vai usar o microfone para que o som seja bem captado. Então, nas perguntas que eu fizer, se você puder depois falar o microfone, nós agradecemos. Eu acho que o pessoal que está acompanhando lá no Instagram, eu acho que terá uma melhor percepção. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu faço, serão 40 minutos de entrevista, que é o limitador do Instagram. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Chico Lopes, um homem nascido lá em Novo Horizonte, um homem radicado em Poços de Caldas. Chico Lopes é um mineiro paulista, é um paulista mineiro, ou as raízes se esticaram tanto que não tem fronteiras para Chico Lopes? Eu espero que não tenha fronteiras. Eu gosto da ideia de ser paulista e gosto da ideia de ser mineiro. Talvez eu seja então paulisteiro, né? Uma mistura de paulista com mineiro. Na verdade é o seguinte, a minha história é de quem viveu muito tempo numa cidade pequena, Novo Horizonte no caso, apresentando, cuidando de exposições coletivas de artes plásticas, participando de jornais, escrevendo, pintando, sempre tive ligado à arte, mesmo morando numa cidade pequena, mas as dificuldades eram imensas. Aí eu mudei para Poços, que não é tão maior assim, tem lá seus 200 mil habitantes talvez, atualmente 150 mil por aí, né? Deve estar por volta de 170, 180. Mas eu tive a sorte de chegar quando o Instituto Moreira Salles estava sendo fundado. Então eu fui convidado nos anos seguintes a participar com meus conhecimentos de cinema, que são os conhecimentos de um cinéfilo, não de um crítico e não de um acadêmico que passou por faculdades, não. É paixão por cinema realmente. Aí fui convidado para apresentar os filmes do Cine Video Clube que estava sendo fundado na ocasião lá no Instituto Moreira Salles. E fui ficando, e fui participando dos jornais de Poços e fui escrevendo meus livros. Os 2 primeiros livros meus, inclusive, foram publicados pelo próprio Instituto Moreira Salles. São Nó de Sombras, de contos, e Dobras da Noite, também de contos. E a minha carreira disparou a partir daí. Eu fui publicando livros em outras editoras, em várias circunstâncias, em vários gêneros. Eu gosto de me definir como um escritor sem gênero. Eu gosto de escrever em todos os gêneros, né? E, inclusive, em alguns eu devo ser bem ruinzinho, mas, com certeza, o prazer que eu tenho é muito grande. Não é ruim. Então, na verdade, é gostoso escrever, simplesmente. Eu gosto da ideia de criar livros. Eu gosto muito da ideia de lidar com capas de livros. Aí o Sérgio estava conversando a respeito disso, das ilustrações. Eu gosto... Enfim, eu gosto de todos os aspectos editoriais. Eu gosto disso, tá? Então, fui conhecendo muita gente. O Instituto me facilitou o conhecimento de muita gente, tá? Que aparecia lá, grandes artistas plásticos e escritores. Houve um tempo em que o Instituto, atualmente ele não tem mais, ele tinha um programa chamado O Escritor por Ele Mesmo, que levava a Poços de Caldas os escritores do país todo, né?
foram os mais conhecidos possíveis, Inácio Lula Brandão, Lígia Fagundes Telles, um monte de gente, João Gilberto Noll, e tudo isso passou por lá. Então tudo isso fazia com que a gente conhecesse um pouco mais intimamente esse aspecto da literatura, que é conhecer o escritor, né? Saber o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, o que ele quer, o que ele não quer. Então tudo isso foi me ajudando muito a formar um arcabouço literário, né? Tudo isso, e junto com o cinema. Era possível ver toda a espécie de filme, e eu apresentava seguramente uns 10 filmes por mês, com o público com entrada gratuita. E embora o público às vezes fosse pequeno, era um público fiel, né? Então eles estavam lá. E isso era muito legal para mim, porque dava continuidade à minha paixão. Eu queria falar da minha paixão e fazer com que as pessoas se apaixonassem pelos filmes que me apaixonavam. Isso é o próprio cinéfilo, né? O cinéfilo sempre está tentando converter os filmes para o gosto dele, o público para o gosto dele, né? Vamos fazer o possível para fazer isso. Então eu acho que tudo isso, a pintura, paralelamente eu sempre mantive o gosto de pintar. E aí alguns livros meus atualmente têm capas que são quadros meus. E tudo isso eu acredito que foi me formando como um escritor meio diferente dos outros escritores, né? Eu trazia elementos de outras artes para a literatura também. Eu gosto muito da ideia de que a literatura não seja apenas a literatura, que ela seja uma visão bem ampla de tudo que se faz em arte. Eu acho que é possível trazer, né? De repente tem uma influência do cinema, tem uma influência da pintura. Eu gosto muito de Edward Hopper, um pintor americano, que aqui a meu ver é o pintor mais tipicamente americano que eu conheço. E eu gosto muito daquela atmosfera de solidão, é uma atmosfera que para mim é muito literária dos quadros dele. E muitos outros escritores, muitos outros pintores que entraram na minha vida como influência. Chico, eu posso te interromper um minuto? Pode, claro. Na tua pintura, você está falando da pintura. Na sua pintura, eu não vou falar o significado, mas qual é a importância de ter asas? Qual é essa importância? Pois é. E você deve estar falando isso, porque eu pintei vários anjos. Eu gosto de pintar anjos, mas anjos que não sejam exatamente angelicais, que sejam humanos. Por exemplo, na capa desse último livro meu, O Coração Disperso, existe um anjo bêbado, né? E, na verdade, ele está enchendo a cara e ele está preso por uma corrente de presidiário dentro de uma lata de lixo, né? A ideia que se tem aí é de um anjo inteiramente humano e provavelmente muito desprezado pelos seres humanos, né? Porque os anjos têm um grande problema. Eles têm que conviver, no meu caso, simbolicamente, eles têm que conviver com os seres humanos, aí é uma dificuldade enorme. Eu me lembro de um conto do Gabriel Garcia Marques, que um anjo cai na terra e acaba num galinheiro. Ah, é uma maravilha. Eu tenho esse. Porque, na verdade, como é que as pessoas vão assimilar um anjo, né? Elas acham que é uma galinha. São pessoas muito simples, são camponeses, né? Então fica assim. Então, assimilar um anjo é um negócio meio complicado, porque nós não somos angelicais. Nós somos humanos. Então, a minha tarefa, nesse caso, é fazer com que o anjo tenha um peso simbólico do ser humano. Então, eu gosto do anjo bêbado, do anjo prostituto, do anjo... Enfim, do anjo humanizado. Eu gosto disso. Você lembra daquele filme baseado num... Sérgio, só um minuto, como o Sérgio Mata, que está aqui com a gente, quem está nos acompanhando pelo Instagram, se o Sérgio puder falar aqui no microfone, obrigado, Sérgio, para que todos possam acompanhar a pergunta. Então, com esse mote do anjo, eu vou te perguntar uma coisa. Tem um conto do Mishima que virou um filme cult nos anos 80, 70, 80, que se chamava O Anjo que Caiu na Terra com a Graça. É um filme maravilhoso, em inglês. Então, vale a conotação da literatura com o anjo, no cinema, que é o teu métier. Obrigado, Sérgio, pela participação. Então, Chico, essa figura do anjo humano faz parte do seu pensamento, da sua pintura.
Como isso se reflete na sua literatura? Ela se reflete na sua literatura? Não. Na literatura em prosa, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da sua literatura em poesia. Tá certo, eu acredito que não muito. A minha literatura é sombria. Eu sou um autor não popular. Tá? Desde o primeiro livro meu, chamado Nó de Sombras, eu já tinha essa preocupação em abordar o lado difícil e cruel do ser humano, né? E das situações, de certa maneira. E também abordar aspectos da periferia das cidades grandes, né? Em que a gente vê a marginalização, a gente vê a solidão, a gente vê todos esses problemas que na verdade são muito atuais, né? E na verdade são eternos, né? Então eu segui uma linha de personagens complexos e problemáticos e que olham para a sociedade com muita dúvida. Eu acho que o olhar do fracassado, do perdedor, o olhar do marginalizado é que revela o que o nosso sistema é. Né? Ele olha para o sistema de uma maneira absolutamente crítica e porque ele está excluído, né, das coisas que são consideradas ou normais ou convencionais ou que são aspirações de todo mundo, por exemplo, essa coisa de subir na vida, né? Na verdade, eu procuro fazer o contrário. Eu faço com que os personagens desçam na vida, né? Desçam na vida e conheçam a realidade, porque eu acho que a coisa real tá em outro lugar. Mas isso tudo como uma filosofia me norteando para estabelecer um tipo de literatura que depois culminou com esse livro, O Estranho no Corredor, que me deu um jabuti em 2000.